Começou hoje, aqui em Belém, o julgamento do caso do massacre na penitenciária de Altamira, em 2019. Lembra disso? Dom Leno Nunes sentou no banco dos réus e o Pedro Pessoa acompanha o julgamento. E é com ele que a gente fala agora ao vivo, um julgamento aí que já aconteceu uma etapa, é muita gente envolvida, né? Muita gente sendo acusada. Então, no caso aí desse réu, como é que está a situação, hein, Pedro? Boa noite, bem-vindo. Vamos lá, minha amiga Priscila, boa noite para você. Teve uma reviravolta aqui, tá? Porque a expectativa era para 2 dias de julgamento, mas na verdade já terminou, já saiu a sentença. John Leno foi condenado a mais de 400 anos de prisão e vai ficar já em regime fechado pela morte de 58 detentos no massacre que aconteceu em 2019 lá no município de Altamira, um dos maiores massacres da história do Brasil, só perdendo para o Carandiru. Esse caso chamou muita atenção justamente pela quantidade de pessoas que acabaram morrendo. 58 dentro da cadeia e outras 4 do lado de fora no momento da transferência. Tudo teria começado por conta de uma guerra entre organizações criminosas dentro da penitenciária. Inclusive, uma pessoa que seria líder de uma das organizações já foi julgada. Ele pegou mais de 300 anos de prisão. Agora, o John Leno, ele, então, com mais de 400, exatamente 402 anos. Eu estou do lado aqui do advogado de defesa, o doutor André de Lima. Doutor, como é que o senhor avalia, então, essa sentença e a defesa vai recorrer? Sim, a defesa vai recorrer. Eu avalio a sentença da seguinte forma, né? John Lennon, ele não teria condições de matar 58 pessoas. Nem teria poder de mando porque ele não é líder de facção nenhuma. E isso ficou demonstrado durante toda a instrução criminal e também no tribunal do júri. Então, do meu ponto de vista, é uma sentença teratológica. Agora, o senhor falou aqui, enquanto o julgamento estava acontecendo, na defesa do John Leno, dizendo que ele, de fato, pertencia a uma organização, mas não tinha um cargo alto para mandar matar essas pessoas? Olha, isso ficou claro até no relatório policial, que ele não tinha função de geral do Estado. Então, como que ele foi condenado a 58 mortes se ele não tinha o poder de mandar matar alguém? E dentro do presídio que ele estava, ele chegou a sofrer tortura e se ele fosse geral do Estado, ele mandava matar. Isso não aconteceu, ele pediu socorro ao Ministério Público. Então, do meu ponto de vista, é uma sentença que chega a ser arbitrária e que deve ser reformada pelo Tribunal de Justiça do Pará. Doutor, eu ouvi também o senhor falando para os jurados que ele poderia até ser condenado por organização criminosa, outros crimes, mas já pelo homicídio não, ele não teria esse mando de fato. Exatamente, pelo homicídio jamais, né? Porque ele não teria poder de mando para isso, né? Ele pode até ser um integrante, eventualmente, mas assim, poder de mando para isso ele não tinha, tá certo? Agora, é uma condenação injusta, né? E eu vou interpor recurso de apelação, porque existem provas contrárias, porque, por exemplo, os jurados absolveram ele do dano. E depois condenam ele, por exemplo, no homicídio qualificado lá por asfixia. Isso é contrário à prova dos autos. Então, como que você condena alguém por dano, né, colocar fogo, etc., e condena ela por homicídio, por asfixia, e absolve ela por dano de colocar fogo? Então, uma coisa está atrelada à outra, né? Então, não tem condições, né? Está contrária à prova dos autos. Na época ele estava preso pelo quê, doutor? Homicídio. E no momento, então, que vocês irão recorrer justamente para diminuir essa pena, ele pegou 402 anos já em regime fechado? Fechado. Na verdade, é anular essa sentença, né? E que ele não responda pelos homicídios, que não é algo que nós consideramos justo. Doutor, obrigado pelas informações. Doutor André de Lima, advogado, que veio diretamente de São Paulo. Priscila quer fazer uma pergunta, é isso, minha produção? Então, se eu ouvi direito? Isso mesmo, o doutor disse que ele não teria condições de matar 54 pessoas, mas entendo que ele admite
que ele teve culpa, de certa forma, no que aconteceu. Então, quantos seriam as pessoas, quantos seriam as vítimas dele? Pois é, Pri, o doutor falou então que ele não teria essa responsabilidade de mandar matar. Nossa apresentadora Priscila Amaral está perguntando em relação às vítimas dele em si. Teria alguma vítima em relação a mando dele ou nenhuma? Absolutamente nenhuma. Não existe reconhecimento, não existe nenhum vídeo que mostre John Lennon matando alguém, John Lennon esfaqueando alguém, John Lennon estocando alguém, John Lennon colocando fogo. Não existe absolutamente nenhuma prova. Em toda a minha sustentação oral, eu digo isso veementemente e não há prova suficiente para a condenação de John Lennon. O que fizeram com ele hoje aqui é uma verdadeira injustiça. Além de homicídio, ele foi condenado pelo que, doutor? A associação criminosa, né, dano ao patrimônio doloso, enfim, mais alguns outros artigos aí que não me recordo, mas assim, um monte de condenação. Mas o que mais era preocupante para nós seriam os homicídios, né? Que é uma coisa injusta e que ele não deveria responder. Tá certo. Doutor, mais uma vez agradeço pelas informações. Obrigado. Advogado André Lima, advogado de defesa de John Lennon. Durante a leitura da sentença, o juiz até falou que houve um erro material no cálculo do outro homem acusado das mortes, 58 detentos dentro da penitenciária lá em Altamira. Ele pegou 300 e poucos anos de prisão, mas na verdade seria muito mais, justamente por conta desse erro, mas posteriormente isso vai ser corrigido. O certo é que então John Lennon, nessa quinta-feira, foi condenado a 403 anos, na verdade, né, minha amiga Glória? 403 anos de prisão, ele já vai cumprir em regime fechado. Aqui estavam somente 3 familiares dele assistindo essa audiência. Acredito que foi um baque para todo mundo, né? Eles não esperavam por tantos anos, mas agora, de acordo com o juiz e os jurados, ele seria um dos principais responsáveis pela morte dessas pessoas. Lembrando, então, muitos morreram dentro da penitenciária, pelo menos 4 do lado de fora, durante o transporte. A expectativa desse julgamento seriam de 2 dias, porém, várias testemunhas acabaram não comparecendo, cerca de 7 testemunhas de defesa, de acusação, e aí o julgamento foi reduzido. A gente chegou mais cedo aqui, acompanhamos o momento da defesa do advogado, ele falou para os jurados, então, olha, se vocês quiserem condenar, fique à vontade, mas não por homicídio. Só que não foi isso que aconteceu. Então, ele é condenado a mais de 400 anos de prisão. E, claro, a gente vai continuar acompanhando as outras pessoas que possivelmente serão julgadas e condenadas nessa situação. Esperando só o Ministério Público, não sei se o doutor fala com a gente. Por gentileza, minha amiga Priscila, só um instantinho, estou vendo ele passar aqui. Doutor, o senhor fala com a gente? Estamos ao vivo no Cidade Alerta? Tudo bem. O doutor fala com o senhor? Não, já falamos com ele. Obrigado. Obrigado, doutor. Isso aqui, representando o Ministério Público, a acusação, ele prefere não falar nada sobre o assunto, mas o certo é, Pri, que esse caso tem mais um homem, mais um possível líder. No caso, a Justiça considerou assim um dos líderes dessa organização criminosa condenado por todas essas mortes em 2019. Um dos principais massacres do Brasil, só perde para o Carandiru, infelizmente 58 pessoas morrendo dentro da penitenciária e outras 4 do lado de fora. Com você. Essa notícia, inclusive, percorreu o mundo, né? Ganhou atenção internacional e valeu sua tentativa, viu, Pedro, de tentar falar com o promotor. Ele deve estar ocupado, né? Às vezes a gente sabe que termina um compromisso, inicia outro, mas o trabalho do repórter é esse. A gente tem que ser chato, tem que ser insistente. Que bom que o Pedro, pelo menos, tentou, né? Mais um caso que ainda tem pano para manga, a gente ainda vai continuar acompanhando. E olha, Pedro, com centenas de anos assim, a pessoa tem que nascer pelo menos umas 5 vezes para cumprir toda essa pena, né? A gente nem vai estar mais aqui e o homem ainda vai continuar pagando depois de morto, porque 100 anos a gente já era, né? Já viramos pó. Imagina mais de 400 anos. Eita! Obrigada, Pedro Pessoa!